Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. Aqui, muita informação e conhecimento para você gerir com excelência o seu negócio. E hoje, o tema é agregadoras. Vale ou não a pena ser parceiro das agregadoras? Meus convidados, Márcio Padilha e Sandra Venuto, vão contar tudo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fábio. Muito bom estar aqui hoje com você falando sobre isso. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, o que a gente vive, né? As dificuldades, os sucessos. Eu acho que essa é a grande riqueza do mundo empreendedor, é poder compartilhar essas histórias. Histórias reais, né? É verdade, cara. E eu falo muito, né? Inclusive para os meus filhos, cara, tem a melhor maneira de aprender é com os erros dos outros. Ah, sim. É não precisar errar, sofrer para aprender. Então, esse é o objetivo. Com certeza. Márcio, vamos lá, cara. É uma pergunta já de cara para arrochar. Vale ou não vale a pena ser parceiro das agregadoras? Pô, que desafio, hein? Responder essa pergunta é um grande desafio. Na verdade, o que a gente entende? Você precisa entender como funciona o jogo, como funcionam as regras das agregadoras e também trazer as regras da sua empresa, da sua academia. Quando você tem estratégia para isso aplicada na prática, aí vale. E vale muito a pena. E você, Sandrinha? Fala aí. Vale ou não vale a pena ser parceiro da agregadora? Então, com gestão, vale a pena. É uma outra forma de ganhar dinheiro. Para que ter só uma forma, né? De ganhar dinheiro dentro da academia. Então, essa parceria com as agregadoras, com gestão bem feita, ela aumenta bastante o faturamento dos donos de academia. Então, acho que sim. Eu voto em sim. E hoje, quem não quer aumentar o faturamento, né? Pois é. Agora, vamos aprofundar mais. Hoje eu vejo muitos donos de academia, Márcio, reclamando que o repasse é pequeno, que não vale a pena, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é entender as regras do jogo. Ou seja, hoje, vamos dizer que a regra do jogo é uma agregadora, ela é uma empresa de benefício, igual um vale alimentação, né? Por exemplo, é mais barato para as empresas comprarem de uma agregadora do que comprar direto de uma academia. Tem uma série de vantagens fiscais, não incorpora ao salário, ou seja, não tem como competir, né, em benefício como uma agregadora. Agora, o que os donos reclamam é que às vezes as agregadoras pagam pouco, né, por cada check-in. Mas a regra do jogo sempre foi essa, ou seja, se o aluno vai pouco à academia, a agregadora fica com a maior parte do dinheiro e a academia fica com menos. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, quando o aluno vai 10, 12 vezes, a academia fica com a maior parcela paga pelo aluno e a agregadora fica com uma menor parte. Começa daí, essa é a regra do jogo? Bom, o que a gente precisa entender, e eu demorei um tempo para entender isso depois que a gente fez a parceria com as agregadoras lá em 2015, 16, 17, é que eu sempre comparava, né, o meu cliente de matrícula com o cliente de agregadora. E aí, ao longo do tempo, a gente foi entender a fundo isso e a gente começou a conhecer um pouco mais e a gente falou o seguinte, olha, o dono de academia, nós donos de academia, a gente montou um negócio com uma forma de pensamento que é: eu tenho uma mensalidade de R$200 e se eu tiver 10 alunos, eu vou receber 2.000. Se eu tiver 100 alunos, eu vou receber 20.000. As agregadoras criaram um modelo de negócio completamente diferente do nosso modelo de negócio, que não é pelo aluno, é pela frequência que esse cliente que vai até você é o que você vai receber. Então, quando a gente tenta comparar um com o outro, são dois jogos diferentes. Então, quando você entende que matrícula é dessa forma e agregadoras é outra forma, aí você começa a criar estratégia, aí você começa a aumentar o seu faturamento, e aí você não fica com aquele incômodo de, nossa, tá me pagando pouco. Alguns donos de academia comparam o ticket, esse ticket desse aluno é menor do que esse. É outro negócio, não dá para comparar o ticket com o ticket porque é outro negócio, é outra forma de captar dinheiro. Entendi. Pois a maior reclamação que eu vejo, Márcio, é exatamente essa. No final do mês, o aluno foi 4 vezes, a academia recebeu R$40, R$50. E aí ele fica muito chateado. Cara, mas olha que repasse, né? E o que eu vejo que eles reclamam muito é disso, é do valor pago por check-in. Mas algumas academias me falam, Fábio, eu não estou insatisfeito.
porque eu sei que muitos alunos não vão. Mas no final do mês eu tenho 20, 30, 40 mil reais desses alunos que vão pouco. Então, para mim, eu não posso abrir mão desse volume, né? Mesmo recebendo pouco por aluno, no final do mês dá 30, 40 mil e eu não quero abrir mão disso. Então, eu vejo que tem uns donos satisfeitos, né? Porque mesmo recebendo pouco, tem um volume grande, e outros muito insatisfeitos, porque ele olha o valor único de quanto ele recebeu pelas peças naquele mês. Aí é comparado duas coisas totalmente diferentes. Né? Quando ele faz essa comparação, ele tem esse sentimento de, nossa, estou perdendo dinheiro, estou deixando de ganhar dinheiro, ou os pés estão me passando a perna, né? Digamos assim. Mas é importante sempre falar o seguinte, Fábio, quando a gente fala de gestão, né? E eu como dono de academia, eu aprendi isso na prática, e você foi um cara que me ensinou muito nisso. Primeiro os donos de academia assinaram um contrato em algum momento topando isso. Eles não revisitaram esse contrato, eles não renegociaram né, as condições, não viram quais são as regras. E hoje, por não fazer essa gestão, eles reclamam. E aí, ao invés de voltar e renegociar tudo isso, eles preferem cancelar e perder uma renda. Então tem muitos que pensam dessa forma. O que eu fiz lá na academia, né, na minha academia, é entender como funciona e criar regras e renegociar regras e criar outros produtos para esse cliente, já que é um cliente diferente. E aí quando você entende desse jogo e começa a fazer essa gestão, aí você começa a aumentar o faturamento e não tem aquela sensação de que estou ganhando pouco dessa nova frente, dessa nova forma. Você tem que equalizar, você tem que equilibrar, você tem que nadar de acordo com como está acontecendo o jogo. Então, reclamar sem antes ver o contrato que você assinou, renegociar o contrato que você assinou. Muitos, Fábio, tem um contrato de anos atrás, de 5, 6, 10 anos atrás, e nem sabe o que está escrito no contrato. Aí fica difícil ter uma gestão. Aí é mais fácil reclamar. É muito mais fácil reclamar do que fazer uma gestão, né, e resgatar o que foi combinado antes. Agora, Márcio, eu queria que vocês contassem a história, né, de como nasceu a Sinapse, que é uma empresa focada em ajudar outras academias a aumentar o faturamento das peças. Mas primeiro, vocês fizeram isso acontecer na academia de vocês. Vocês tinham pouco repasse, vocês tinham um volume pequeno. E aí conta essa história? Vocês criaram um departamento para cuidar disso? Na verdade, o que aconteceu foi, a gente estava reestruturando lá em 2016, 2017, todas as unidades, né, da Runway, e aí a gente chegou num tema que era agregadora. E quando eu fui mergulhar dentro desse tema que era agregador, a gente tinha um contrato e a gente recebia lá um valor mensal que era um valor quase insignificante. E ninguém fazia gestão disso, ninguém cuidava disso. E aí eu falei, deixa eu entender para ver se esse negócio aqui vale ou não vale a pena. Eu levei 9 meses para entender, Fábio, de como funciona. Foi um parto, então. Foi um parto, literalmente um parto. Eu lembro que eu ligava o pessoal da época, né, do antigo Gympass, e falava, cara, você precisa me explicar isso. Eu falei, Márcio, é assim, a gente negociou um valor de diária, e se esse cara for muitas vezes, eu vou te pagar muitas diárias. Se ele for poucas vezes, eu falei, não pode ser, cara, a conta não fecha para vocês. Eu falei, não, é porque o nosso negócio é outro, é como se fosse um plano de saúde, um vai, outro não vai, a gente equilibra. Eu falei, nossa, entendi. Vocês já venderam para o cliente, eu só preciso ativar? Ele falou, é isso aí. Eu falei, descobri a pólvora. Aí eu montei uma estratégia para a gente poder captar mais clientes e fazer com que esse cliente frequentasse mais a nossa unidade. Você criou um departamento. Aí eu trouxe um time, né, para poder executar esse projeto na prática, aplicar esse projeto na prática, que era gestão, marketing, tráfego, incentivo, motivação, um canal de relacionamento com esses clientes. E aí a gente viu o resultado, assim, a gente tem todos os números das métricas. Nesse ano, a gente cresceu 378% de crescimento de faturamento da agregadora. Caraca. De 2018 para 2019. Aí eu falei, nossa, descobri a pólvora. Mais do que botar um zero. Mais do que botar um zero. Eu falei, descobri a pólvora. E aí a gente montou um núcleo disso e lá virou o nosso laboratório. Depois disso a gente falou, por que não ajudar as empresas, né, outras academias também a aumentar esse faturamento? E aí a gente criou a Sinapse, uma startup que faz exatamente aquilo que fez para a minha academia.
E a Sandra está à frente da Sinapse, com um time, né, de funcionários, um time de inteligência, levando um potencial muito maior do que a academia tem hoje com a agregadora. Conta um pouco. A Sandra, né, ela fala, a gente tem lá as métricas, todo cliente que a gente atende, quando a gente leva 100% de crescimento, ele recebe um prêmio, quando ele atinge 200% de crescimento, a gente tem academia que já atingiu até 2.000% de crescimento. Caramba. É absurdo o negócio, absurdo. Pois é, Sandrinha, esses dias eu estava com um dono de academia, que é muito meu amigo, e eles contrataram a Sinapse. E ele estava me contando que ele está maravilhado, que quadruplicou o recebimento mensal dele das agregadoras. Conta um pouquinho, como é que você faz isso? Pois é, sou muito orgulhosa de dizer que a gente tem resultados muito significativos, acima de 95% dos nossos clientes. A gente consegue gerar resultados muito maiores do que os que acontecem no balcão. Então, às vezes em 3, 4 meses a gente já gerou 30%, 50% de crescimento para aquela academia. E o que a gente acredita, que é o que a gente faz dentro da nossa academia, é de fato fazer essa gestão desses clientes. Muitas vezes o dono da academia... Cuidar deles. E outra, a gente dá um panorama para o dono da academia que ele não tinha. Então, ele passa a ter informações sobre os clientes dele, sobre o próprio negócio dele, que ele não tem. Então, quando a gente começa a fazer essa gestão, a gente consegue entender onde existem gargalos, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, o que pode ser deixado de lado, o que não pode. E nós mesmos criamos as estratégias para sanar e potencializar todas essas questões. Importante, Fábio, a Sinapse atende todas as minhas unidades dos meus negócios, que hoje são 7 unidades. Né, de diferentes negócios, né, desde o high ticket a low cost. E o que é importante, né, frisar nisso é o seguinte, nós como donos de academia, a gente tem que focar no nosso negócio lá, no nosso cliente de matrícula, né, no nosso cliente de balcão. E aí a gente não se preocupa. Quando a gente contrata a Sinapse, a gente não se preocupa mais com o cliente de agregadora. Tudo fica na mão da Sinapse. E nos dá mais tempo para cuidar do outro lado, que é o mais importante também, né? É porque fazer essa gestão, ela é trabalhosa. É um trabalho minucioso, é um trabalho diário. E a Sinapse está 100% focada nisso. Uma academia não tem como ficar 100% focada nisso. E, na maioria das vezes, se o dono da academia resolver criar um grupo de gestão dentro da academia, não vai valer a pena para ele. Não tem nem gente para cuidar disso. Não tem nem gente para cuidar disso. A gente já tem, né? Já estamos aí 5, 6 anos no mercado, a gente já tem muita experiência para saber quais as estratégias que funcionam melhor. E a gente tira essa dor de cabeça dele, porque a minha empresa está 100% do tempo e as pessoas 100% só para fazer focadas isso. Nisso. Então a gente consegue gerar esse crescimento. Ou seja, então vocês criaram isso para as academias de vocês, deu super certo, vocês viram nisso um business e criaram uma empresa para ajudar outras academias a melhorar os números. Exatamente. E aí, Fábio, o que aconteceu nessa transição do nascimento da Sinapse, né, da criação da Sinapse? Quando eu fiz isso para a minha academia, eu falei o seguinte, cara, eu vou ensinar os donos de academia a fazer isso também. E durante 3 tentativas, eu tentei ensinar os donos de academia. E no final fiquei muito frustrado, porque... Eles não querem aprender. E não dá tempo de aprender. Não, eles mesmos diziam, né? Eles não querem a receita do bolo, eles querem o bolo. Exatamente. E aí, eu não tinha a ideia de criar uma empresa para fazer isso. Eu tinha a ideia de criar um movimento, né, um canal de comunicação, uma escola, né, educacional para ensinar os donos a fazer isso dentro da unidade. E aí, depois de 9 meses tentando ensinar os donos, eu entendi que o dono não tem nem tempo de aprender. Ele tem muita função, tem muita demanda. E aí eu me coloquei nessa situação. Falei, nossa, sou eu. E aí eu falei, se ao invés de ensinar os donos, a gente não cria um núcleo, que foi essa startup Sinapse, para fazer isso para a academia. E aí que foi que a Sinapse nasceu e hoje a gente atende mais de 100 academias aí espalhadas no Brasil inteiro. Legal demais. E eu tenho visto, né, algumas academias no Instagram meio que fazer uma debandada, tentar fazer uma debandada. Vamos todo mundo largar os pés e tal. Só que são 10, 15 milhões, né, de brasileiros que usam, né, e não vão deixar de usar porque 1.000 ou 2.000 academias saíram do sistema. E ao mesmo tempo eu vejo que vejo o sucesso de vocês e das academias que vocês atendem. Ou seja, é melhor, antes de sair do sistema, né, entender a regra do jogo, bater um papo com vocês, fazer funcionar e depois, se não der certo,
né? Fala um pouquinho É disso. isso aí, você foi na mosca agora, porque quando eu recebo uma notícia de que uma academia está parando de atender, eu penso assim, poxa, por que eles não conversaram com a gente antes? Porque eu sei que eles não fizeram muitas coisas que eles poderiam fazer antes de tomar essa decisão. Então tem algumas academias que de fato estão parando de atender, mas como a gente atende várias academias e às vezes umas são perto das outras, a gente vê claramente que tem muita gente sendo beneficiada com isso, porque quando uma academia para de atender, os alunos só vão migrar, eles só vão mudar o lugar que eles estão indo, principalmente se naquele lugar não havia uma gestão. Se lá ele era praticamente um aluno invisível, que é o que acontece na maioria das vezes. Então ele não liga de mudar de academia. Ele vai para outra academia. Então, só está mudando, roubando o monte, sabe? O monte estava aqui, agora o monte foi para lá, porque ninguém vai deixar de ir. Então, agora eu tenho Gympass e vou me matricular. Isso não vai acontecer. Então, agora, quando a academia tem uma gestão, quando de fato acontece, ela sabe, né, o dono da academia percebe que há muito o que fazer antes dele decidir parar de atender. Lembrei daquela máxima, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É porque as academias, né, muitas academias podem até estar saindo do sistema, mas o aluno que é dos pés não está. Não, e o sistema não está, entendeu? Se fosse o sistema que estivesse perdendo a força, aí tudo bem, eu vou parar de atender porque eu estou achando que as agregadoras vão morrer. Mas não acontece. O que está acontecendo dia após dia é que elas estão cada vez mais fortes. Então, eles estão tentando lutar contra um sistema que é mais forte do que eles, ao invés de pensar assim, deixa eu ganhar dinheiro junto com eles, então. Na Sinapse, Fábio, a gente tem um núcleo de inteligência que mapeia as regiões, que vê quais empresas estão perto das academias que são as clientes da Sinapse, né? E a gente consegue direcionar esses funcionários dessas empresas para as academias que a gente atende. E aí, esse núcleo de inteligência fala diretamente com a RH dessas empresas, né? Com os gestores, com os diretores dessas empresas. E a gente entendeu, né, com mais propriedade o seguinte, muitas empresas hoje pagam para o funcionário o Gympass. Então o dono da academia falou, nossa, não, vou fazer um valor mais barato porque vou tirar ele do PES. Ele vai virar meu cliente balcão. É o mínimo das pessoas que acontece isso, porque as empresas já entenderam que o funcionário que faz atividade constante falta menos, produz mais, e muitas empresas hoje já estão exigindo do funcionário isso e dando, né, inclusive participação de lucro da empresa e outros benefícios. Então, a competição é outra, o jogo é outro. Como é que eu vou competir com uma empresa onde o funcionário está sendo beneficiado e valorizado por ter o PES, né, a agregadora, e está utilizando a agregadora? Não dá para competir, você pode fazer o preço que for que ele não vai pagar, porque ele já não está nem tirando mais dinheiro do bolso. Ele está ganhando mais coisas hoje. Então, quando a gente mostra isso para os donos de academia, né, que a gente atende, eles falam, nossa, eu não tinha noção de que isso estava acontecendo. Por isso que foi tão difícil. Alguns já fizeram campanhas baixando o preço para tentar transformar esses clientes em clientes da academia e não acontece. O movimento nunca vai até o... Você falou uma coisa muito importante, que era legal a gente explicar com mais profundidade, que é o seguinte. Um cliente PES muito provavelmente jamais vai virar um cliente balcão. Porque a empresa muitas vezes está subsidiando ou até pagando. Esse dia eu encontrei com uma pessoa que falou, pô, Fábio, mudei de emprego, estou trabalhando na empresa tal, e lá, cara, eles me deram o PES, né? Uma das PES. Então é de graça. Eu ganhei, posso malhar onde eu quiser. Então, ou seja, esse aluno jamais vai deixar de ganhar para pagar. E é isso que os donos de academia precisam entender, que mesmo que ele tente e reverta aí 10, 15 clientes, ele não tem como reverter 10 milhões de clientes. Ou seja, então um cliente PES não é mais um cliente seu. Você está atendendo um cliente que é PES. Agora, por isso que a gente volta a ressaltar aqui que a grande sacada de trabalhar com as PES é entender a regra do jogo e criar estratégias. É isso. Vamos falar de umas estratégias? Isso. Matou a charada, Fábio. Quando a gente entende esse jogo, a gente consegue neutralizar aquilo que muitas vezes não é legal para a academia. Então, quando você fala, eu perdi um cliente que era de matrícula para um cliente agora que é PES, isso faz parte do jogo. Agora, quando você monitora isso e você sabe qual é o percentual de clientes que mensalmente você está perdendo, porque na verdade você não está perdendo. Você só está transformando ele de outra forma. É claro, um pagava no balcão um plano anual, o outro você vai receber 15 dias depois do PES, tem uma forma diferente. Mas isso faz parte do jogo. E as estratégias são fundamentais
eu sempre falo para os donos de academia, para meus amigos, é o seguinte, onde é que está o ganho nessa história toda? Está na escala. Está na escala. Então, vou reverter 5 clientes, 10 clientes, 15 clientes. Não é escala. Nós estamos falando de 100, 200, 300, 1.000, 2.000 clientes. Tem academia que a gente atende que tem 3.000 clientes de pés. E eu acho legal quando o Márcio fala essa questão de que o jogo é outro. É uma forma muito didática que ajuda o dono de academia a entender, porque ele sabe jogar um jogo. E muitas vezes, quando ele chega, a gente tem que trabalhar a mentalidade dele para ajudá-lo a enxergar de outra forma. Então é como se fosse assim, gente, um é futebol que você joga com o pé e o outro é o vôlei que você joga com a mão. Então isso é uma forma didática para a pessoa falar assim, entendi, só que eu só sei jogar com o pé. Tá, então a gente agora vai fazer o jogo com a mão. E você vai ver que você vai ganhar dinheiro dessa forma. E no final de tudo, o volume de dinheiro que você teve, juntando os dois, aumentou ou diminuiu? Tem que aumentar, não é? Tirei daqui e aumentei aqui, mas no final o bolo diminuiu. Não, o bolo no final tem que aumentar, né? O montante disso tem que aumentar. Tem que ser crescente. Isso. Agora, falando de estratégia, Márcio, uma das estratégias que eu sugiro para alguns donos de academia que me procuram é não cadastre nas PES o seu menor valor. Cadastre o seu maior valor. Porque se o check-in é baseado no valor que você cadastrou lá, e o cliente PES não sabe o valor do seu balcão, porque é a empresa que paga, é subsidiada, ele entra lá no site da PES e tem 10.000 academias à disposição dele, então pouco importa para aquele aluno PES o valor do seu balcão. Sim. Então, uma das estratégias que eu costumo dizer é essa, cara, pega o seu maior valor e cadastra nas PES. Apesar das PES não incentivarem isso, até falar, não, você vai perder aluno, mas se o que está incomodando o cara é o valor por ticket e você aumenta o valor cadastrado na PES, você vai receber um valor maior por cada check-in. Fala um pouquinho disso. Isso é a regra que você falou desde o início. A agregadora tem as regras dela. Cara, o dono da academia, ele tem que pensar nas suas regras. Né? Você está certíssimo quando você fala isso. Normalmente, por exemplo, lá o que a gente faz e as academias que a Sinapse atende? Cara, qual é o seu valor mensal? Que normalmente é o seu maior valor. Qual é o seu valor mensal? É esse? Ok, esse é o que você tem que fazer a negociação, porque é o seu valor mensal, porque não tem fidelização, né? Normalmente um plano semestral, anual, é um valor mais baixo porque você tem uma fidelização do cliente. O PES, teoricamente, não tem a fidelização. Com a Sinapse tem, mas normalmente não tem. Então você tem que cadastrar o seu valor mensal de balcão. A partir daí é que tudo começa. Mas se o dono da academia, se o empresário não sentar para ver quais são as regras do negócio dele, aí ele fica refém das agregadoras. E aí que não é legal. É ficar refém das agregadoras onde você não tem a gestão do seu negócio. E eu acho que é isso que a maioria dos donos hoje, né, que reclamam, pensam. Eles ficaram refém porque eles não criaram as suas regras, eles não criaram estratégias, eles não têm a gestão. Eu, como dono, também sei que é muito difícil, é muita coisa para uma pessoa. Né? Imagina as academias de pequeno e médio que não tem um time, que não tem um gestor comercial, que não tem um gestor financeiro, que não tem um gestor técnico. E aí tudo fica sob a responsabilidade dele, fica mais difícil mesmo. E, Márcio, vamos botar o dedo na ferida e apertar. Às vezes o cara não faz a gestão da academia dele. Como é que ele vai fazer a gestão dos clientes PES? Fábio, você falando nisso, eu lembrei aqui de uma situação. No primeiro ano que a gente abriu, né, que a gente começou a atender as academias, foi unânime. Todas as academias que a Sinapse atendeu, o dono, o gestor ou a pessoa que era responsável entrava em contato com a gente e falava assim, então, você pode fazer o que você está fazendo para os clientes da agregadora, para os meus clientes? Todos, foram todos. Até eu falei, hoje. não posso, porque não é o meu core business isso, senão eu vou perder aqui a mão do que eu quero. Mas todos pediram para que a gente fizesse a mesma coisa para os clientes de matrícula, mas não é o nosso negócio. Por isso que eu tenho viajado o Brasil todo, Márcio, mostrando, né, para donos de academia, pequenos e médios principalmente, que, cara, sem gestão não tem solução. Sem gestão não tem negócio. Montar uma academia é a parte mais fácil. Você pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, monta, tá linda. Agora, faz ela dar dinheiro por 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Esse é o desafio. E a Sinapse, a Sandra pode explicar melhor isso. A Sinapse, para todos os clientes que ela atende, ela entrega um painel de gestão mensal, que é o Power BI. E isso nos dá uma visão absurda, né, da quantidade de clientes, da frequência dos clientes, do perfil desses clientes. Que é como o Fábio disse, ele não tem essa gestão, ele não tem essa visão dos alunos dele que ele tem lá.
Quando a gente mostra isso mensalmente para ele, os números, né, baseado na frequência dele, no faturamento dele, ele ajuda também que ele tenha uma visão geral do negócio. Elas fazem um cruzamento, né? Você faz um cruzamento de todos os alunos que estão cadastrados no sistema que você usa da sua academia de gestão com o sistema dos pés da agregadora. Esse cruzamento dos dois sistemas nos dá um panorama absurdo desse perfil, detalhado desse A gente sabe o número de alunos que foi uma vez, o número de alunos que foi 7, 8 vezes, o número de alunos que está indo mais do que 12 vezes. E para cada perfil de comportamento, de frequência, é uma estratégia que a gente desenvolve, porque o que já está indo 10, 12 vezes, não preciso estimulá-lo aí tantas vezes mais, mas o que está indo uma vez, eu tenho ali uma grande chance de crescimento, porque a pessoa já conheceu aquela academia, ela já foi uma vez só. Então imagina se eu faço esse aluno ir mais 4 vezes. Quanto eu já não aumento o faturamento desse? Porque na verdade o dinheiro está ali, o dinheiro já está na mesa, já foi pago. Já. Então, se eu faço com que ele vá na minha unidade, cara, ele já pagou. E também é importante a gente colocar aqui que é o seguinte, para o cliente, ele não sabe, cara, que o valor que ele paga, o que a empresa paga, é repassado uma vez que ele vai, não, 2 vezes. Ele não tem a menor ideia disso. Na verdade, normalmente ele acha que o valor que ele pagou lá para as agregadoras, esse é o valor que vai para a academia. Ele tem esse é o entendimento. Então, e a gente nem compartilha isso com eles, porque não vem ao caso. Esse jogo aqui de pagamento, repasse X, isso é nosso. Não tem que repassar para o cliente essa história, é nosso. Você topou aceitar os pés. Acabou. Não reclama. Mas age, mas não reclama. Essa gestão que a Synapse entrega, esse painel de controle, nos dá um panorama para a gente tomar as melhores decisões. E outra coisa que eu acho muito legal também é porque uma das estratégias que a gente tem é de criar um relacionamento com esse aluno. Só que o relacionamento que é criado, ele é criado em nome da academia. Então, na mente... Quem atende a academia. Quem vende foi a peça. Entendeu? Então, assim, ele está recebendo aquela mensagem, o relacionamento está sendo feito em nome da academia, não é em nome da Synapse. O aluno não sabe que a Synapse existe. Para ele, é a academia que está cuidando dele. Então, isso vai gerando a fidelização, isso vai ocupando espaço na mente daquele cliente, que aquela academia é diferente, que lá ele não é invisível, que ele começa a escolher essa academia. E você falou, Fábio, das estratégias. É importante também, né, nós como donos da academia, pensar no seguinte, cara. A gente não precisa entregar tudo para o cliente, né, das agregadoras. Então, a gente tem produtos distintos para oferecer para esse cara. Muitos donos falam assim, reclamação dos clientes das agregadoras. Quando eu vou numa academia, isso é meio que unânime. Eu não sou muito bem tratado, o pessoal não me atende direito. Já escutei isso. O consultor de venda não está nem aí para mim, a recepcionista nem me olha na cara, o tratamento diferente. E a gente foi entender isso, por que todo mundo faz isso? Primeiro porque fala assim, não estou ganhando nada, né? E aí o que a gente entendeu? Quando a gente criou uma estratégia de oferecer outros produtos para esse cliente, que não faz parte da negociação, aí você consegue fazer um upsell e consegue aumentar o seu faturamento. Então, a avaliação física, prescrição de série, um serviço diferenciado que você tenha de pilates, uma aula, uma modalidade que você tenha de ginástica, né, uma massagem, dependendo do pool de serviço que você tem dentro da sua academia. Então, o dono de academia, a hora que ele olha isso, nossa, eu não pensei ainda em fazer isso, e a gente mostra essas estratégias para ele fazer. E ajuda a implementar. Dá toda a estrutura para ele implementar. Ou seja, então você pode fechar um pacote lá para as agregadoras, que musculação e ergometria. Você quer fazer pilates? Aí é um upsell, paga X a mais. Você quer usar todas as unidades? Um upsell. Por exemplo, tem uma sauna, né? Para usar a sauna, você paga X por mês para você poder usar a sauna, porque não está dentro. Então, ele consegue aumentar esse faturamento. Aí as regras que o dono da academia precisa criar. Ele não pensou nisso, ele não viu o contrato, ele não tem tempo para isso, e aí ele não consegue potencializar o seu resultado, porque muitas vezes ele não tem esse tempo, nem a gestão para fazer isso. Entendi. E com os números que a Synapse entrega, a gente consegue olhar esse mapa e tomar as melhores decisões para aumentar o bolo no final. O montante no final sempre tem que aumentar. Legal. Olha aí, mais uma estratégia bacana. Além de cadastrar nas peças o seu maior preço, você também pode definir o pool de serviços dentro da agregadora. Isso. Você quer serviço extra? Paga mais. Isso funciona. Funciona. E funciona bem. Funciona bem.
Cara, outra coisa que esses dias eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, queria te perguntar. Tem uma das agregadoras que criou uma taxa por alto uso, ou seja, se o cara vai pouco, ele paga pouco. Se ele vai 10, 12 vezes, ele paga integral. Mas se ele vai mais de 12 vezes, existe um desconto, ou seja, ele desconta um valor que tem que repassar para a academia? É um desconto por volume. Tem Desconto algumas por volume. negócios que chama desconto por volume. Algumas academias têm isso no contrato. Se o aluno vai demais... Ele vai demais, aí tem esse desconto por volume. Mas Entendi. tudo quando a gente vê e coloca o panorama, vale uma revisão de contrato se não tiver vantajoso. A gente fala para os donos o seguinte, Fábio, qualquer negócio é um organismo vivo. Né? A gente precisa estar de acordo com o que está acontecendo na economia, na estratégia da sua empresa. Então, quando vem algumas mudanças das agregadoras, a primeira coisa que a gente faz é deixa eu entender o que está por trás disso. Isso, desconto por volume, não é nem quando o aluno vai mais. Tá? O desconto por volume, e eu achei, na época, eu fiquei surpreso com o que aconteceu, é quando a academia aumenta o faturamento. Assim, já que estamos aumentando o seu faturamento, eu vou morder um pedaço disso daqui. Caramba. Não é porque o aluno vai mais, é porque aumentou o faturamento. Independente, Entendi. tem um aluno que foi uma vez, aumentamos o volume de dinheiro e aí eu diminuo um pouco. Eu não vi muito sentido nisso, né? E a gente conversou com os donos das academias que a gente atendia, falou assim, cara, isso daqui funciona para você? A sua perda vai ser essa. A gente fez uma projeção. Como é que a gente compensa essa perda? E aí são com as estratégias. Ok, eu topo isso, mas a partir de agora não tem mais a prescrição de série. A prescrição de série é a parte. Entendi. Então Para compensar. Eu navego de acordo. Se eles criam a regra do lado de lá, eu crio a regra da minha empresa. O que eu não posso é eles criam a regra do lado de lá, diminui o meu ganho, mas se você for olhar o outro lado das agregadoras, eles aumentaram a taxa do funcionário, eles aumentaram a taxa para a empresa. Então eu preciso também criar as minhas regras para não perder. Né? Então isso é gestão. E esse é que é o grande negócio de uma empresa, é isso. Empresário é isso. Né? Mas precisa ter tempo para fazer isso. Então, tem dono de academia que nem sabe que tem esse desconto. A hora que ele vem, que a gente olha o contrato dele, que a gente fala para ele. Muitos donos de academia me procuram e eu falo, cara, o que está escrito no seu contrato? Ele fala, não sei. Não sabe. Aquela questão da exclusividade. É. Pô, o cara tá me exigindo, cara, o que está escrito lá? Ah, não, pois é, vou ver. Então, ele assinou o contrato e não sabe o que está escrito. Então, por isso que isso que foi dito pelo Márcio aqui é muito importante. Cara, qual é a regra do jogo? Né? E você explicou muito bem. É vôlei ou é futebol? Tem hora que é vôlei, tem hora que é futebol. Se na hora do futebol você botar a mão, acabou. Já era. Então, tá aí, pessoal, a Sinapse para ajudar você a dobrar, triplicar, quadruplicar o volume de recebíveis das agregadoras. Agora, Sandrinha, teve um dono de academia que me falou, Fábio, eu tenho um boleto que eu pago lá para a Sinapse, que é o boleto da alegria. Explica isso aí para nós. Isso aí. Foi o melhor nome que a gente podia ter achado para explicar o que acontece. Uma das dores que a gente tinha, todo dono de academia tem, é de contratar um serviço e pagar por esse serviço, independente do resultado. Com a promessa, né? Nossa, todo mundo vem vender um serviço com uma promessa de um ganho. É maravilhoso. O boleto tem, mas muitas vezes não vem o ganho, só vem o boleto. Isso. E aí, na hora que você tem que pagar sem ter o resultado, gera uma frustração, né? Você tende a querer até cancelar aquele serviço. Então, o que a gente criou? O boleto da alegria é porque a taxa da Sinapse só acontece quando a gente gera o crescimento. Então, você só recebe o boleto se eu tiver gerado o crescimento. Então, a hora que você vê um boleto da Sinapse, você fica muito feliz, porque você sabe que teve crescimento. O faturamento. Então, eu falo assim, eu explico para ele assim, ó, além de eu ter aumentado o seu faturamento, de eu te entregar mais dinheiro, ainda te entreguei a parte que você vai me pagar. Você gerou o dinheiro para pagar você. Eu gero o dinheiro que vai me pagar. Se ele colocar lá na planilha de custos dele, eu não aumento o custo dele. E isso, Fábio, sensacional. Né? Não existe lugar nenhum. A gente nunca encontrou uma empresa que fala assim, olha, eu tenho os custos para fazer aumentar o seu faturamento e se eu não aumentar, você não precisa me pagar os custos. Eu banco bom deixar isso claro também. Os custos são todos nossos.
toda a estratégia que eu implemento, a equipe, as ferramentas, Sistemas. o custo é todo meu. Eu não tenho um papinho, uma surpresinha no final. Falar, pô, Fábio, esse mês não teve crescimento, eu tive toda essa despesa aqui, vamos meiar. Não, você não vai nem ter notícia de quanto eu gastei. Esse problema é meu. E foi a minha forma de me colocar de maneira muito transparente para o dono de academia e falar, estou tão comprometida quanto você para ter resultados. Porque no dia que não tiver resultado, você pode ter certeza que eu estou mais triste do que você, porque eu tive a despesa e você não teve. Então, legal, dá cara. muita segurança para o dono, entendeu? Não, parabéns, cara. Aí, o que você está esperando para procurar a Sinapse e aumentar o seu faturamento e o seu número de alunos aí das agregadoras? O que mais que a gente não falou sobre as agregadoras, sobre esse serviço? Eu queria salientar a questão dos donos de academia, que como a gente ajuda em todas as estratégias, às vezes ele já atende agregadora e o plano que ele está atendendo ali não é legal para ele. Quando ele decide mudar a categoria que ele atende, porque é preciso ter uma estratégia para isso. Normalmente o contrato era muito antigo, Isso. ele foi aumentando as mensalidades, dele, mas não reviu o contrato com as agregadoras, né? E às vezes ele quer mudar a categoria que ele atende, quer subir a categoria. E isso tem resultados bons quando se tem uma estratégia para fazer isso ao longo de 1 a 3 meses. Então, a gente tem toda essa estratégia, a gente executa a estratégia para ele. Ou seja, o dono de academia, de fato, não precisa se preocupar com nada. Ele cria a demanda, a gente identifica, às vezes, a demanda para ele que ele nem sabe que tem, e a gente fala, deixa com a gente que a gente vai executar tudo para você. Porque a gente já teve cliente que a gente explicou isso, não nos deu ouvidos, mudou a categoria de um mês para o outro sem criar estratégia e teve uma queda de faturamento assim de mais de 100%, né? Ou 100 não, de 40%, 50% de queda de faturamento. E a gente falou, a gente avisou, você não pode fazer isso sem estratégia. Então, tudo isso tem a ver com gestão. Então, o que precisa ser feito, a gente já tem experiência para orientar da melhor forma e lembrando que o dono está muito tranquilo com a gente, porque eu vou ganhar quando ele ganha. Só se ele ganhar, só se Só ganho aumentar. se ele ganhar. Agora, Sandra, você tem algum case desse? Porque muitas academias me procuram e eu dou essa estratégia. Cara, vai lá e cadastra outro preço. E às vezes as agregadoras nem respondem para o cara. Ou seja, você tem algum caso concreto que você ajudou a aumentar, mudar de nível e aumentou o faturamento? Sim, a gente tem uma academia muito grande, inclusive, tanto de um cliente que não ouviu, a gente colocou a estratégia e ele decidiu não executar, e foi péssimo, como de cliente que a gente executou durante 3 meses, a gente estimula o aluno dele a mudar de categoria, cria uma estratégia para que, se houver uma perda do faturamento, ela seja minimizada ao máximo possível. Nesse nosso cliente, a gente, inclusive, não teve perda. Foi lindo. É uma academia já um pouco maior, mas a gente conseguiu executar É uma transição, de uma né? maneira Durante muito boa. 3 meses a gente informou os clientes, a gente levou a informação do porquê que estava mudando de categoria, quais eram os benefícios para o cliente, o que ia vir a mais, né? Um convite para ele mudar de categoria. E aí os clientes entenderam, gostavam tanto, né, desse trabalho que foi feito e foi informado com antecedência e com prazo para ele poder absorver tudo isso, que quando teve a mudança de categoria, os clientes compraram a ideia e mudaram a categoria. E aí no primeiro mês não teve queda 0 e no segundo mês já teve um crescimento, porque aí ele estava em outra categoria, recebia um repasse maior. E outra coisa também é que a gente dá o treinamento para a recepção. Então, a gente vai entrar com novidades, novas coisas vão acontecer ali. A gente precisa que a recepção esteja com a comunicação alinhada à nossa. Porque quando a gente começa a fazer a gestão e o aluno recebe uma mensagem, por exemplo, contando uma novidade, a primeira coisa que ele pensa é que é golpe. Né? Aí ele chega lá na recepção e fala, vocês que enviaram essa mensagem, se a recepção não estiver alinhada, vai dizer não. Não estou sabendo, não. Tem nada a ver com a gente. Então, a gente faz uma conversa, quantas forem necessárias, a gente dá esse treinamento para a recepção, a gente explica o que está acontecendo, a gente alinha a recepção para estar ali fomentando toda essa... É legal ter o treinamento, porque assim, se não tiver um líder muito à frente de uma recepção, o cadastro é desastroso, porque o nome vem errado, não tem e-mail, o telefone, a pessoa bota qualquer número só para passar, e aí a Sinapse faz esse treinamento
de alinhamento. A gente consegue mapear dentro do cadastro, cara, o que está de errado, quantos por cento a sua equipe não está colocando o e-mail certo, o telefone certo, endereço certo. E Até se ele quisesse falar com esse cliente, ele não conseguiria. Aí a gente vai melhorando a qualidade das informações do dono da academia. Ou seja, aquilo que eu acabei de comentar aqui, que às vezes o dono não está fazendo a gestão nem da parte dele. Nem da parte dele. Ele nem sabe, às vezes, do que está acontecendo lá na ponta. Ou seja, ao conhecer isso, ele passa a levar também esse conhecimento para o resto da academia. Né? Isso. E como a gente cria um relacionamento, muitas vezes acontece desse cliente começar a conversar com a gente. E a gente provoca. Então eu coloco, você só foi uma vez, por que você não voltou? Ah, você não veio mês passado, o que aconteceu? Às vezes é porque a pessoa estava de passagem, às vezes ela ficou doente, quebrou um pé, mas muitas vezes ela me traz um feedback sobre a qualidade do serviço, que o dono não tem. Então eu viro e falo, olha, e tudo que a gente recebe, a gente dá o print e cataloga, né? e entrega para o dono, porque a gente não vai entrar nessa administração, mas ele passa a saber, poxa, olha só o que a recepção está fazendo, quem está me contando isso é o seu aluno, não sou eu. Bacana. E também todo mês, né? Todo mês, o que a Sinapse faz? Ela mapeia o perfil dos clientes da academia e todo mês ela cria uma campanha para fazer um sorteio, para dar um brinde, de acordo com o perfil de cada academia. Então, muitas vezes fala, nossa, eu vou fazer um brinde aleatório. Não, a gente mapeia qual é o perfil. Então, tem academia que o perfil dos clientes, eles querem uma coisa tangível. Então, o sorteio do prêmio tem que ser uma coisa tangível. Tem outras academias, pessoal mais sênior, que é uma experiência. Então, tem um jantar em algum lugar, tem uma viagem, tem uma diária num hotel. E aí isso vai motivando, além de ter esse relacionamento... mais jovem, né? Se o público é mais velho, então tudo isso, os interesses mudam. Então a gente mapeia isso para a gente colocar ali uma isca, né, digamos assim, que a pessoa começa a querer aquilo. E é muito engraçado porque muda de academia para academia. Já teve academia que teve briga por um pote de creatina, mas só da pessoa pensar que ela ia ganhar, ela passa a querer muito aquilo. E às vezes tem diária de hotel. Então a gente vai criando a estratégia direcionada para cada público, né? Legal, muito bacana. E Sandra, tem uma reunião mensal com o dono da academia, com a administração, para mostrar esses números, esses resultados? Como é que é? Isso. A gente faz a reunião de resultados, que a gente apresenta o Power BI com todos esses dados. A gente procura ser muito breve nessa reunião, porque a gente sabe que o dono da academia é muito ocupado, porque às vezes ele começa a falar, estou ocupado, não, me dá 20 minutos. A gente tem mais tempo disponível para ele. Se ele depois quiser fazer muitas perguntas, tiver as dúvidas, a gente está ali disponível para ele. Mas o que eu quero, e a gente faz muita questão, é de ter essa oportunidade de sentar durante 20 minutos para mostrar para ele o que aconteceu no mês passado. E é onde a mágica acontece. Porque ele fala, uau, né? Eu tive 30% de crescimento por causa disso, disso, disso e disso. Temos um gargalo aqui, temos uma oportunidade aqui. A gente apresenta isso para ele e fala, mês que vem a gente vai fazer isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Então a gente apresenta para ele mensalmente. E no início, né, a gente se deparava com uma questão que é o seguinte, Fábio, o crescimento do trabalho da Sinapse, ele é sempre maior do que o crescimento do trabalho que o dono faz lá, né, de matrícula, de marketing, de agência. E aí a gente sempre incentiva ele a caminhar com as duas frentes. Porque alguns ao longo do caminho, aqui está crescendo muito, ele tirava a energia e o pé do outro lado, que são os alunos, né, de balcão, a matrícula. E aí daqui a pouco fala, nossa, eu estou dependente das agregadoras. Não, você tem que trabalhar as duas frentes em conjunto. Você nunca pode deixar só uma frente ser muito maior do que a outra. Né? Não é pensar que só tem uma forma de ganhar dinheiro, né? Ali na academia, com as agregadoras, é mais uma forma de ganhar dinheiro. Então tem que continuar, potencializa ali e deixa a Sinapse potencializar com as agregadoras e a gente entrega só o resultado final para ele. Pois é, a minha pergunta, Márcio, existe um percentual ideal do faturamento ser de pés? 20, 30, 40, 50, meio a meio, 10? Porque o que eu vejo hoje são muitas academias que têm hoje 60% do faturamento dependendo das pés e ele está reclamando, mas quem deixou isso acontecer foi ele. Foi ele. Né? Tem um número ideal? Foi ele. Ô, Fábio, eu escuto muito isso também, tá? Isso é muito relativo. O que eu entendo disso? Como é que está o meu faturamento de mensalidade, de balcão, de recorrente? Cara, se tiver muito bom e o meu PES tiver 70% a mais disso, é mais dinheiro que a empresa está ganhando.
Então, né, alguns donos falam, nossa, mas eu estou dependente. Cara, você é dependente. Empresário, você é dependente do governo, você é dependente do futebol, da chuva, da eleição, das férias, da sazonalidade. Nós somos totalmente dependentes. Então, quando alguém traz essa, nossa, eu não posso depender, eu falo, os caras precisam alinhar isso. Primeiro gestão. O que você está fazendo para aumentar a matrícula? O que você está fazendo para manter o seu cliente? O que você está fazendo para elevar o seu ticket? Porque os dois trabalhos caminham juntos. Então, quando a pessoa me traz, eu tô com medo de ficar dependente. Eu falei, medo por quê? Surfa nessa onda. Faz o dinheiro, né? Seja lucrativo e faça a sua renda para que você tenha um negócio próspero e lucrativo. Então, é muito relativo isso. Agora, o que eu vejo alguns que me trazem essa preocupação e eu vou olhar e falo, como é que está aqui o seu marketing, como é que está a sua equipe de vendas? Aí já implodiu esse departamento. Aí é preocupante. E aí eu trago uma conotação para ele do seguinte, cara, ainda bem que você tem as agregadoras, né? Porque se você não tivesse as agregadoras, você não ia ter nem o dinheiro que você não está tendo das matrículas e das renovações e nem o das agregadoras. Então, esses dois pés têm que caminhar, cara, de forma em conjunto. Senão ele tem essa falsa sensação de falar, nossa, estou dependendo do PES. Não, você tem que ser gestor, administrador do seu negócio em todas as frentes. Eu vejo assim, é uma questão da mentalidade do dono da academia também. Mas quando ele tem a gestão gera segurança. Ele tem medo porque ele não tem a gestão, nem de uma coisa nem de outra. Então, assim, uma queixa muito grande dos donos de academia é que com as agregadoras ele não tem a previsibilidade da receita. Porque ele não tem gestão. Né? Então, todos os nossos clientes têm crescimento. Então, a partir do momento que tem a gestão e gera crescimento, ele já sabe o mínimo garantido que ele vai ter, porque não anda para trás. Entende? Não anda. Pode até um mês ou outro, por causa de uma sazonalidade, diminuir o crescimento, mas ele passa a ter previsibilidade. Então, o que eu acho que incomoda quando ele fala que estou dependendo, é a insegurança por falta de gestão. Por desconhecer, né? Então, por desconhecer. Quando ele passa a ter a gestão. E depender, é o que fala, a partir do momento que você depende de tudo, você tem um negócio, você depende do cliente. Não interessa de onde vem esse cliente. Quanto mais vias estiver trazendo o cliente, melhor, né? Eu tenho mais de 50 grupos de donos de academia do país inteiro, né? E lá tem regra, não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, não pode botar propaganda política, nada. Então os grupos funcionam bem. E vem muitos questionamentos. E esses dias eu vi 2 donos de academia dizer, cara, eu cheguei a ter 50% de dependência dos pés. Isso alertou um sinal na minha cabeça. Mudei, criei regra, diminuí. Hoje ele tem 30%, ou seja, ele tem gestão. Isso. Ele viu, ele se preocupou com isso, foi lá, aumentou aqui, diminuiu lá, e aí ele comentou lá no grupo, cara, hoje eu tenho de 20% a 30%, estou satisfeito, estou faturando bem na academia e estou faturando 20% a 30% de peça. Ou seja, o cara sabe exatamente o que ele queria, ele tomou atitude, gestão. Ele fez acontecer e parou de depender de 50%. Olha só, Fábio, bem colocado, né? Quando você traz isso, quando você entende como funciona, como você sabe as regras, quando você tem uma gestão, quando você está à frente do negócio, você consegue perceber e tomar as melhores decisões. Eu tenho uma unidade hoje que é 100%, sei não, 99% Gympass. Que eu montei essa unidade já com esse viés. Que era, nossa, é uma unidade dentro de uma instituição corporativa, tá? Ela é aberta ao público, mas eu navego dentro dessa unidade corporativa, dentro desse prédio, e lá é 99% as agregadoras. Eu já montei a unidade pensando nisso, né? Inclusive, eu não tinha pensado em fazer venda de plano porque está dentro de uma estrutura, mas aí começaram a chegar uns alunos, uns clientes que moram ali perto, que trabalham ali perto, que não tem as agregadoras, né? Aí eu falei, aí eu tive que criar um plano para esse cara. Você inverteu. Eu criei um plano para esse cara. Eu tenho lá 5% dessa turma, mas 95% é peça. Então, quando eu conheci, eu criei uma oportunidade. É isso que a gente leva para os donos de academia. Cara, vem conhecer, bate um papo com a Sinapse, ela vai te mostrar algumas coisas que você não enxergou ainda, vai te dar uma segurança, vai te dar uma previsibilidade, vai direcionar você para aumentar o seu faturamento, e aí você fica mais consistente. E uma empresa lucrativa você consegue fazer muita coisa, né? Quando não é lucrativo, você fala muito nisso, você bate nessa tecla, né? Não é só faturar, mas você tem que ser lucrativa.
E aí você consegue tomar as melhores decisões, criar estratégias, fazer mudanças dentro do seu negócio. Então, a Sinapse veio para ajudar o dono da academia a seguir esse caminho. Não é só aumenta e ganha mais dinheiro, não. A gente vai passo a passo, como um trabalho educacional mesmo. Então, respondendo sua pergunta, o que você acha, né, do percentual? Cara, eu tenho uma unidade que é 95% e estou feliz da vida, que ela é lucrativa, tenho previsibilidade e não tenho a menor preocupação disso. Ó que loucura, cara. Tem uma academia 100%, 95% só para os pés. Esse é corajoso, né? E tem tido sucesso. E montei para isso, tá? É Eu montei é para quebrar paradigma. Então, assim, a pessoa traz o argumento, você vê que a gente tem propriedade real, casos reais para ajudar a pessoa a mudar a mentalidade. É uma questão de mentalidade. E eu falo isso, Fábio, você vive a academia. Você vive a academia. Né? O que a gente tem visto, tem muita gente hoje dando pitaco, dando notícia, que não vive a academia. E eu falo, são os empreendedores de palco. Conta do dono de academia que reclama que a academia está cheia. Teve um deles que falou, nossa, minha academia está cheia. E aí chegou a mim... Cliente da Sinapse. Cliente da Sinapse. Eu fui conversar com ele, falei, primeiro, me dá o Power BI, me dá os números dele. Aí me trouxeram os números. Aí eu falei, olha só, cara, sua academia é uma academia de low cost. Eu falei, cara, para você ganhar dinheiro low cost, tem que estar cheia mesmo, meu amigo. Não tem que estar vazia, tem que estar cheia. Está reclamando que a sua academia está cheia? Ótimo. Mas... aí a reclamação dele era porque estava cheia por causa dos clientes das agregadoras. Aí eu falei, mas tá cheia todos os dias, todas as horas? Ele falou, não, é segunda e terça, cara, de 6h30 às 9h30, cara, tá lotado. Aí eu pedi pro time de inteligência levantar os números, depois voltamos numa reunião. Eu falei, olha, nesses dias que você falou que tá lotado, a gente computou aqui, tinha 11 clientes das agregadoras. São esses 11 clientes que estão deixando sua academia lotada? Ele, não sabia disso. Então, cara, sem gestão, você bate nessa tecla, Fábio, em todos os seus podcasts, em todos os seus vídeos. Sem gestão não tem solução. E outra coisa, a gente tende a rejeitar o que a gente não conhece. Isso é como o cérebro funciona. Então, quando ele não tem gestão e ele fica insatisfeito porque não sabe jogar o jogo, aí o aparelho estraga, ele fala que é o aluno da agregadora que estragou o aparelho. Então, tudo é a culpa do aluno da agregadora. O cara já está metendo pau. É emocional. É emocional, e a gente já sabe que é a Quebrou dor dele. Espelho, foi aluno da agregadora. Então, já sabe que é emocional e que é assim que ele pensa. Só que a gente pega e mostra e fala, olha, acho que não. Vamos ver aqui, de fato, o que está acontecendo. Então legal. É bem legal. Pois é, galera, olha só, tá aqui uma oportunidade única de você, antes de reclamar, antes de meter o pau, cara, faz a gestão, né? Conversa com o pessoal da Sinapse, faz uma tentativa agora com dados, com estratégias, né? Para fazer a sua lucratividade das agregadoras dobrar, triplicar, quadruplicar, porque isso é o que eles fazem. Alguma coisa que a gente não falou que vocês queriam falar? Aproveita. Sim. Quem chegar lá na Sinapse dizendo que assistiu o podcast com o Fábio, com a gente, vai ter uma coisa especial. Galera, hein? Mesmo. Então pode falar, sou Padilha. É isso aí. Tem que saber qual. Não, o Padilha é academia. E uma coisa que vocês lembram que é importante, porque hoje eu vejo que essa é uma questão grande, sabe? Então a ideia de vocês para esse podcast é exatamente para levar conhecimento. É aquilo que a gente fala. Eu vivo dizendo, ignorância mata. Ignorância mata. Cara, antes descobre como é que é o jogo. Peraí, como é que faz? Como é que não faz? Quem que tá. Porque tem gente com muito dinheiro com a agregadora. Muito dinheiro. Mas sabe jogar o jogo. E assim, nós somos muito convictos. Por quê? Porque os nossos resultados são muito positivos. A nossa taxa lá em número de clientes é acima de 90%. Então não tinha como eu não me convicta do que eu estou falando. Não é um sentimento, não é um achismo. Você não acha, né? Baseado em fato. E a gente está aqui disposto a ajudar, porque a gente sabe da luta que é dos donos de academia. O Márcio é dono de academia, você sabe muito mais, e a gente sabe que pode contribuir. Então, assim, conta com a gente, tá? Procura a gente para bater uma conversa, para tirar suas dúvidas, o tal que você tiver que perguntar. A gente vai te mostrar um outro lado da história que você nunca ouviu. Aí você decide se quer experimentar ou não. Você interessante é o seguinte: primeiro, a ignorância de não conhecer. Eu desconheço. E segundo, isso gerou um lado emocional negativo. Então, muitos, quando a gente vai... Quero saber, eu odeio, eu não quero, eles... Eu falei, mas quanto você ganha? 40 mil. Eu falei,
Você consegue viver sem isso? Não consigo. Então, ele não resolve. Ele dor, sente um problema, acha que está sendo enganado, está ensinando aquilo, mas depende daquilo. E não busca conhecer e não busca mais. conhecer. Fala assim, não, porque 30 mil, eu só penso, você não quer faturar 60? Você não quer faturar 80, 80? Né? É uma estratégia, de forma inteligente. Como é que acha vocês? Então, nosso Instagram é o Sinapse Gestão. Entrando lá no perfil, tem o link do WhatsApp, mensagem ou pelo direct mesmo, né? E já falar direto comigo. Marca uma reunião, ela senta, olha, te dá um panorama, uma previsibilidade do que pode da sua academia. E importante também, Fábio, quando a Sandra deu a frente da Sinapse, ela entendeu que precisa fazer, né, uma avaliação das empresas que tem essa afinidade com esse trabalho. Uma empresa que não tem afinidade nenhuma, que não quer saber, e ela consegue mapear isso através dos números e falar, olha, aqui você tem um potencial, aqui você tem isso, e aí ela consegue mostrar para o dono de academia se vale a pena, ou se for, olha, a academia não vale nem para você nem para a gente. É muito transparente. Né? Então, se eu vejo que ou a pessoa não tem a mentalidade, em escala a gente não vai ganhar, tá? Porque como eu sei ganhar, então hoje vem todo mundo, quanto mais clientes eu tiver, melhor. Não é verdade. O ano passado, eu cancelei com 10 academias. Não, e isso é muito bacana, ou seja, esse bate-papo você vai mostrar, ó, você não tem potencial. No mínimo que você vai é aprender. No mínimo. Ter uma oportunidade de pensar diferente é sempre bom. Legal. Sem dúvida. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que esse momento sobre as agregadoras possa ajudar você a faturar mais. Obrigado, Sandré, muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pelo que você faz, porque levar conhecimento, levar conteúdo de qualidade, cara, que é o que hoje estão precisando. Parabéns pelo seu trabalho e conta com a gente. Obrigada, Fábio. Nós somos grandes admiradores mesmo do que faz. Obrigado. Você é fundamental no mercado, tanto de donos de academias que estão ajudando a prosperar. A academia é sempre o sonho da pessoa, né? O negócio que é o sonho da pessoa. Está ali fomentando, então é muito relevante. Muito obrigada por essa oportunidade aqui. Obrigado. Então, amigos, até o nosso próximo encontro. Valeu.